Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Atos, capítulo 10, versículo 2, que diz assim a palavra do Senhor. Ele e toda a sua família eram religiosos e temente a Deus. Dava esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Aleluia, glória a Deus. Essa passagem aqui em Atos capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 8, do versículo 1 até o versículo 8, conta a história do centurião Cornélio. O que era centurião? Era uma espécie de general na época, de general dos exércitos, né? Ele chefiava, o centurião chefiava, liderava 100 soldados, por isso que era conhecido como centurião, porque ele liderava, ele comandava 100 soldados. E esse homem, com o nome de Cornélio, era um soldado, era um general, uma espécie de general, né? Era um centurião, e ele liderava soldados, né? Da época. E ele era temente a Deus, ele orava, fazia as orações, ele dava esmola para os necessitados, ele ajudava os necessitados, né? E o anjo apareceu para ele. Vamos ver o que o anjo falou para ele, em nome do Senhor Jesus. O anjo de Deus apareceu para ele, em nome do Senhor Jesus. Vamos ver aqui, ó. Viu claramente um anjo que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Aí ele, atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: O que, Senhor? Aí o anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta, memorial diante de Deus. Aleluia. Aquele homem, ele era temente a Deus, e as boas ações dele, as boas obras dele, ele era temente a Deus, fazia muitas orações e ajudava os necessitados. Então as atitudes dele chamou a atenção de Deus, a ponto de Deus enviar um anjo para ele, para o anjo falar para ele que as atitudes deles, que as orações dele, que as obras dele de ajudar os necessitados chegaram até os céus, em nome do Senhor Jesus. Mas o que mais me chama a atenção nessa passagem é o temor de Deus. Aquele homem, ora, um centurião naquela época era uma pessoa, era um homem que estava encaminhado na vida. Era uma pessoa que estava encaminhada na vida, era um homem próspero. Um centurião naquela época, um general naquela época, era próspero. Tinha contato com o rei, tinha contato com os governadores, com os políticos, era influente, entendeu? E o que me chama a atenção é o temor que ele tinha. Tanto é que a palavra diz aqui, ó, ele e toda a sua família eram religiosos e temente a Deus. Aleluia, glória a Deus. Seja temente a Deus. Seja temente a Deus nas suas atitudes. Oriente a sua família, se você tiver filhos, se você for casado, casada. Oriente o seu esposo, oriente a sua esposa a temer a Deus. Oriente os seus filhos, se você tiver, a temer a Deus. Vá à igreja. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Frequente essa igreja, em nome do Senhor Jesus. Leve os seus filhos para a igreja também. Leve a sua esposa, leve o seu esposo. Medite na palavra de dia e de noite. Faça orações a Deus, orações sinceras. Faça jejum também, se for possível. Ajude os necessitados, assim. Faça como esse homem fez, faça como Cornélio fez. Ele e toda a família dele era temente a Deus, ele fazia orações, ele, com certeza, ele devia ir na igreja
com certeza ele ajudava os necessitados. Faça como o centurião Cornélio. Faça como aquele general que atendia pelo nome de Cornélio. Seja como ele, seja temente a Deus. Seja um crente de verdade. Seja um cristão de verdade. Não seja um cristão meia boca, sabe? Um cristão mais ou menos. Ah, eu sou mais ou menos crente, eu sou mais ou menos... Eu tô na igreja, mas eu vou na igreja de vez em quando. De vez em quando eu vou na igreja. Não, vai sempre na igreja, sempre vá à igreja, sempre vá a uma igreja evangélica. Sempre frequente e sirva a Deus, faça orações a Deus, oriente a sua família a temer a Deus, seja temente a Deus, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. No caso do centurião Cornélio, Deus enviou um anjo para falar para ele que as orações dele subiram aos céus e as esmolas que ele dava para os necessitados subiu aos céus. Olha só que maravilhoso. Então tem recompensa para quem serve a Deus. Se você servir a Deus verdadeiramente, existe recompensa para você. Então, seja temente a Deus. Se você ainda não está na igreja, está fazendo o que aí, hein? Está perdendo tempo? Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e aceite o Senhor Jesus como seu Salvador. Não dá mole pro capiroto, não dá mole pro Satanás, porque ele quer ceifar a nossa vida, quer ceifar a nossa família, em nome do Senhor. Se você já está na igreja, já é evangélico, glória a Deus, que Deus possa abençoar. E se você está distante dos caminhos do Senhor, de um dia já foi evangélico, já foi evangélica, mas hoje em dia se encontra distante, afastado, afastada, eu te aconselho a procurar uma igreja evangélica e voltar para os caminhos do Senhor e se reconciliar com Ele, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Seja temente a Deus, oriente a sua família a ser temente a Deus, tá bom? Fica com essa palavra, que Deus te abençoe. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau!